Pai do Senhor, todos os irmãos em Cristo Jesus. Isso os fala Simão Maurício, pregador, escritor e professor da escola dominical. Em nosso site temos diversos artigos para os professores subsídios das edições Betel, CPAD e Central Gospel. E por que não dizer também, amados, os professores de outros ministérios também têm ali fonte, subsídios para suas aulas em nosso site. Amados, de Santa Catarina, Brasil, Deus abençoe nossos irmãos, Moçambique, Angola, Portugal, Rússia. Tem um grupo de irmãos da Rússia que está sempre nos ouvindo. Deus abençoe os irmãos da Rússia que têm orado por nós também. Obrigado, amados. Também nossos irmãos dos Estados Unidos, Massachusetts, Kansas City e também a comunidade brasileira em Nova York. Deus abençoe nossos irmãos em Nova York que falam português, vários irmãos de Nova York, Estados Unidos. Deus abençoe. Amados, vamos falar hoje sobre o livro de Miqueias, a importância da obediência. O contexto histórico do livro de Miqueias era onde Moreset Gat, Miqueias 1, verso 1 a 14, cidade localizada a 32 quilômetros a sudeste de Jerusalém. Miqueias, assim como os demais profetas de Judá, não cita reis dos reis do norte, não cita reis do reino do norte, nem todos são de seu livro. Seu ministério, porém, aconteceu no período dos reinados de Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá. Essas datas estão entre os anos 750 a 686 a.C. Mas a soma desses anos deve ser reduzida significativamente por causa das corregências. O profeta Jeremias afirma que a mensagem de Miqueias foi entregue ao reinado de Ezequias, 26:18, considerando os últimos anos de Acaz e os primeiros de Ezequias. Miqueias deve ter sido profetizado entre os anos 735 a 710 antes de Cristo. O conceito bíblico de obediência vem do verbo shema, ouvir, escutar, prestar atenção, obedecer. Não significa apenas receber uma comunicação ou informação. O sentido real é mais forte e imperioso. Obedecer, acatar ordens de autoridade religiosa, civil ou familiar. É o referido verbo empregado no Antigo Testamento para obedecer em 1 Samuel 15, 22. É usado também em 6 das 9 vezes em que Shema aparece no livro de Miqueias. Vamos começar então pelo capítulo 1, verso 2. Ouvi todos os povos. Vamos falar agora de Deus, o justo juiz. Com essas palavras, eu chamo a atenção de todos os povos, mostrando assim que o exemplo de como o Senhor julgará o seu povo, Hebreus 12:6, embora o processo disciplinar seja para o povo eleito, Israel. O cenário deve ser visto de forma universal. Os povos, verso 2, é uma citação que serve de exemplo a todos que estão de fora também. Amós 1 e o verso 3. Porque se Deus põe no seu próprio povo antigamente, quanto mais os gentios incrédulos, referente ao juízo final. Jeremias 25, 29.
o declínio moral das duas capitais. Vamos ver o verso 5, capítulo 1, verso 5. O profeta usa as capitais de Samaria e Jerusalém, representando todos os reinos da terra. Daí questiona-se que são os causadores dos pecados do povo. Vamos responder essa pergunta. Não são, porventura, suas capitais, as quais praticam corrupção e o desrespeito às leis do Senhor? Amós 4:1. Samaria chega a criar seu próprio Deus, olha só, um bezerro de ouro, 1 Reis 2:27, com sacerdotes pagãos, os versos 31 e o 32 desse primeiro capítulo. Pelo medo de perder os adeptos, verso 27, dessa forma rebelou-se totalmente contra Deus. Por isso, através de Salmaneser V da Síria, foram cumpridos os juízos de Deus. Capítulo 1, verso 6. As nações foram levadas cativo no ano 722 a.C. Jerusalém era o lugar dos altos de Judá, verso 5. Em suas colinas eram cultivados os deuses da terra. Não poder ficar impune. Assim, vê-se o profeta derramado choro pelo infortúnio de Jerusalém, verso 9, por suas prostituições. Jerusalém recebeu o justo juízo, verso 7. O castigo era prova que o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. Vamos falar agora a dupla acusação. O povo e a sociedade pervertida, verso 8. O profeta não só condena o povo da cidade por sua acusação principal, mas contra os segmentos da sociedade que referem à justiça, verso 8. Os opressores, verso 9. Ai daqueles dias, no seu leito maquina iniquidade. Capítulo 2, verso 1. No primeiro capítulo, o pecado do povo eleito refere-se ao pecado de Samaria, que se alastrou até Jerusalém. A injustiça dos que detêm o poder. Isaías 5, verso 8 ao 14. Primeiro todo capítulo 2, os poderosos são acusados de explorarem os pobres, violentando seus lares e oprimindo os humildes. Capítulo 2, verso 1 ao 4. Tu tem poder em suas mãos, capítulo 1, verso 2. Qual o poder? Certamente o poder econômico que compra os outros poderes, abrindo assim um caminho para agirem soberbamente, satisfazendo sua insaciável vontade de possuir cada vez mais. Provérbios 14, verso 34, 29, 2. Vamos falar agora sobre a infidelidade dos líderes para com Deus. A infidelidade, capítulo 3. A inversão de valores, ó cabeça de Jacó, não é a vós outros que pertence saber o juízo. Capítulo 3, o verso 1. A verdade, o juízo deve ser compromisso, amados, de cada cidadão. É compromisso. Principalmente daqueles que exercem autoridade, os jovens 9 e 14. Infelizmente, há casos em que o pecado obscurece a visão de algumas pessoas ao ponto de inverter o padrão de vida espiritual. Segundo Timóteo 4, verso 10, e o capítulo 2, verso 4 e 5. Como nos dias de Miqueias, temos presenciado hoje líderes que se distanciam do propósito divino. Apocalipse capítulo 2, verso 5. Muitos vivem como Eli, segundo Samuel, 1 Samuel 2, 28. Agem como Saul, 1 Samuel 16, 1. Esquecendo que Deus os rejeitou. Olha só, muito sério, hein? Também nós podemos nos equivocar como Elias, que achou ser o único zeloso e fiel.
1 Reis 19, 14. Na verdade, sabemos que existem muitos líderes que são verdadeiros colunas na igreja, homens dedicados que não deixam de vencer pelo ego. Vamos ver, governantes opressores invocando a ira de Deus por seus erros obscuros, só reconheceram a enormidade dos seus pecados abomináveis quando Deus fez cair seu juízo sobre eles. Os transgressores da justiça nem podem fazer ideia como será o juízo de Deus. Então eles clamarão ao Senhor, mas ele recusará ouvi-los. Seu clamor será apenas por livramento da angústia e não aquele que origina do verdadeiro arrependimento. São clamores que não serão de arrependimento. Que bom quando o clamor é de arrependimento, né? Eles recusaram atender os clamores dos necessitados. O Senhor lhe retribuirá a mesma forma. Provérbios 21, 13. Amados, quando chegar a hora do juízo de Deus, o tempo da graça e da longanimidade de Deus se esgota. O Senhor ocultará deles o rosto e permitirá que pereçam em suas iniquidades. Tão bem-aventurado quanto é a graça de Deus, também aterradora é a sua ira. A responsabilidade de cada um diante de Deus. Vamos ver, capítulo 3, verso 12. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada, Jerusalém se tornará em montões de ruína, e o templo em colinas coberto de mato. Capítulo 3, verso 12. Essa profecia cumpriu-se no ano 70 da nossa era, quando o general Tito transformou Jerusalém em um montão de ruínas e acabou com o majestoso templo. Lucas 21, o verso 20 e 24. O profeta procurou mostrar que a obra do Senhor, o Evangelho, está em nossas mãos, líderes e liderados. Assim, se ela definha e progride, é decorrência da oposição que tomamos com relação a ela. Mateus 25, 14. Cabe ser servos de valor, 2 Timóteo 2,15, e tomarmos posição enviando o cristianismo e seja varrido de sua condição original. Devemos ficar à estaca da justiça e da moralidade com uma doutrina sadia. 1 Timóteo 4,16, 2 Timóteo 3,16 e 17. Vamos falar do capítulo 4 aqui de Miqueias. Vamos ao capítulo 4. Uma visão de esperança. O profeta abre um parênteses diante de tantas acusações, amados, para apresentar ao povo uma perspectiva de esperança. Mas nos últimos dias, 4, verso 1. O teor dessa expressão, amados, é muito abrangente, porém um futuro indefinido. Ela descreve um panorama da restauração final de todas as coisas, combinando com o reinado de perfeição e paz de Messias. Isaías 9, 6. Antes mesmo de acontecer o juízo sobre Samaria e Jerusalém, vemos que Deus demonstrando amor pelo seu povo ao anunciar sua restauração. Os versos 6 e o verso 7. Isso foi por duas vezes através de Isaías 2:2 e de Miqueias 4:1-5. De uma maneira chave, o profeta expõe o futuro de seu povo, como vemos. Primeiro, cativeiro babilônico, capítulo 4, verso 9 ao verso 10.
no seu início profético, Miqueias prevê o cativeiro babilônico para Jerusalém, mesmo que isso viesse a acontecer aproximadamente um século depois. Verso 9 e o verso 10. É bom notar, amados, que Deus permite que seu povo seja levado a cativo, e é o mesmo que resgata no tempo certo. Oséias 6:1. Esse tempo foi cumprido no ano 538 a.C., no reinado de Ciro, o persa. Esdras, capítulo 1, verso 1 ao 13. Temos sobre a batalha do Armagedon, capítulo 4, verso 11 ao 13. Antes que venha o reino de paz do Messias, é preciso passar pelo povo pelo juízo do Senhor. Assim reúne as nações para mostrar que ele fará que ele está firme em sua aliança. Apocalipse 17:14. Assim como fez com o faraó no Egito. Êxodo 7, verso 4 ao 5. Vamos ao capítulo 5 agora, o nascimento do Messias. Capítulo 5, verso 2. Desde a época remota, Deus procurou escolher fracos e pequenos para confundir os fortes. 1 Coríntios 1:27. Assim a glória do homem é escolhida por Deus. Não vem antes da humilhação. 1 Pedro 5:6. O profeta vaticina que a glória de Israel haveria de nascer em Belém. 5:2. Referindo-se a Cristo. Lucas 2:1 ao 7. Então, ele profetiza o nascimento de Jesus. Capítulo 5, verso 12. Vamos ao verso 3. A igreja. Verso 3, 5:3. Ao tempo em que está perto de partir, tiver dado a luz. 5:3. Esse versículo fala da rejeição do povo escolhido para com a pessoa de Cristo, que haveria de nascer. João, capítulo 1 e o verso 11. Deus prometeu, através de Abraão, abençoar todas as nações da terra. Gênesis 12:3. A desobediência de Israel tornou isso possível, até a plenitude dos tempos, ou seja, a vinda de Cristo. O chamado de Deus para a terra de Canaã, amados, da família de Abraão de Ur, dos caldeus, depois dos descendentes de Jacó do Egito e posteriormente remanescentes Judá da Babilônia. Tudo isso foram sombras, tipos da redenção que cumpriu-se na morte e ressurreição de Jesus. Dessa forma, deu-se oportunidade aos verdadeiros filhos de Deus, a igreja, de aparecer em cena. Amados, vamos agora falar sobre o capítulo 6 aqui de Miqueias, os caminhos da esperança. Recordando os benefícios de Deus, o povo se lembra de suas rebeliões e pecados. Uma vez que não podem declarar-se inocentes, procuram um modo de expiação. Versos 6 e 7 desse mesmo capítulo. Mas Deus não aceitou o sacrifício em tais condições. Apelar para sacrifícios sem pedir perdão e sem corrigir-se é abominável a Deus. Não é o culto que Deus exige, mas sim conversão prática da justiça. Isaías 1, verso 10 e ao 20. Vemos com isso que o povo desde os longos tempos, ou tempos passados, não apenas em comungar com Deus, mas apenas em praticar uma religião, seja de que forma ou for, Deus rejeita tais atitudes, porque obedecer é melhor que o sacrificar. 1 Samuel 15, 22. É o que o Senhor pede de ti. Verso 8.
exigência de Deus é que os homens se convertam e pratiquem a justiça para com o semelhante. Quanto ao culto celebrativo, ele tem sentido quando é a expressão da justiça vivida na prática, pois não há nenhum sentido de oferecer alguma coisa a Deus quando não se procura viver segundo o seu projeto. Lucas 8, 21. Terceiro ponto sobre os caminhos da esperança, da confissão renasce a esperança. Vamos ao capítulo 7, verso 9. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele. Deus jamais rejeita o coração quebrantado. Salmo 51, 17. E o reconhecimento do erro é o primeiro passo para perdão. Provérbios 28, 13. O profeta Miqueias mostra que Deus ira ao usar a Síria. Amados irmãos, que Deus vai se irar, e se irou-se através da Síria para corrigir seu povo. Capítulo 5, versos 5 e 6. Usando nações inimigas para castigar os crimes e infidelidade da nação eleita. Jeremias 6, verso 22 e 23. Todavia, as nações não poderiam ultrapassar o seu papel de instrumento corretivos, aproveitando seu poder para explorar e dominar. Caso contrário, eles próprios serão julgados, condenados. Eles não só servem para as nações, mas para todos quanto exercem domínio. Capítulo Amós, capítulo 8, o verso 4 e o verso 7. Amados, o homem sempre está preocupado em desfrutar o favor de Deus através de bens materiais e penitências. Mas os sacrifícios agradáveis a Deus são espirituais. Quebrantado, coração compungido e contrido, não desprezará, ó Deus. Salmo 51, 17. Ele quer conduta íntegra, uma vida de experiência real e pessoal com ele. Por causa de sua conduta ímpia, o povo teve que sofrer trágicas consequências, referindo a Israel. Vamos à conclusão, amados. O juízo é a nota grave da mensagem profética do livro de Miqueias contra o povo rebelde. Apesar de seu conteúdo severo de Miqueias, o livro fala sobre um Deus amoroso. Até na última oportunidade, convida o povo a uma vida de obediência e fidelidade através de seus mandamentos. Podemos notar que Deus está muito interessado em salvar o seu povo do que castigá-lo por sua iniquidade. Amados, o problema do povo a quem Miqueias dirige sua mensagem não era falta de liturgia, de culto, mas de uma correta motivação para se adorar o Senhor. Embora cometesse toda sorte de injustiças sociais, a geração contemporânea do profeta Miqueias oferecia sacrifícios a Deus, praticando todos os ritos levíticos, mas não sabia o verdadeiro significado do amor a Deus e ao próximo. Amados, o que importa para Deus não é o que fazemos na igreja, mas a nossa vivência com a família, o que fazemos no trabalho, como nos comportamos com a sociedade. Sem um verdadeiro arrependimento e um profundo compromisso com Deus, todas as práticas não passam de rituais vazios, completamente desprovido de valor espiritual. Amados, as mensagens proféticas de Miqueias ocupou-se com
os problemas morais e sociais do povo, não se envolvendo nos problemas políticos então atuais. Nenhum grupo de sociedade devia ficar imune à corrupção da época. Príncipes, profetas, sacerdotes, enfim, o povo em geral, todos estavam comprometidos com caos sociais e com a queda moral. Miqueias anunciou o castigo de Deus com vigor e coragem. Ele predisse a queda de Samaria, capítulo 1, verso 6, bem como a destruição de Jerusalém, capítulo 3, verso 12, e do templo. Era um mensageiro cheio da força do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de ânimo. Capítulo 3, verso 8. Ainda mais, nos dias de Jeremias, suas mensagens poderosas eram lembradas. Jeremias 26, verso 18 ao 19.